Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Lucas, filho do Heavy. Vim aqui só para dar uma boa noite para vocês. Vou estar aqui fazendo a oração enquanto o Heavy se prepara. Daqui a pouquinho eu libero aqui para ele. Tá bom? Então, enquanto isso, chama aí o pessoal para estar participando aqui com a gente. Já temos 5 pessoas. Bom, vou estar realizando a oração então enquanto o pessoal chega. E vamos lá, gente. Querido Deus, nosso Pai, quero te agradecer por mais um início de um estudo que faremos juntos aqui, Pai, com o reverendo Homer. Quero te pedir, Pai, que seja uma bênção, que o Senhor utilize ele como um meio de trazer para a nossa vida bênção e palavras maravilhosas, Pai. Eu te oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Vou chamar o Heavy. Boa noite, pessoal. Olha, nós aí de novo, mais umas segundas da palavra, e agora de volta com a janelinha, né? Alguns me cobraram, né? Eu tinha mudado o ambiente, voltamos para o ambiente da janela. E nós vamos cantar uma música. Eu fiquei pensando muito durante essa semana, muitas coisas que passam, né? Na nossa cabeça, nos nossos estudos. E quando nós terminamos a segunda-feira passada com uma palavra muito pesada, a palavra Icabod, que foi a última palavra do estudo da semana passada, que foi a declaração da esposa de Finéias, né, diante da tomada da arca do Senhor, na vitória dos filisteus sobre Israel. Ela disse: foi-se a glória do Senhor. Muitas vezes a gente está vivendo contextos tão complicados, principalmente na igreja, e a gente começa a olhar problemas de o evangelho não está sendo visto na igreja tal, na pessoa tal, e a gente vai olhando tantos motivos para poder perceber que a glória do Senhor está se esvaindo de dentro da igreja, do mundo em que estamos, e a gente esquece que para que haja uma transformação e uma ação, a obra tem que começar a ser feita dentro do nosso coração. A gente espera sempre que o outro não nos decepcione. E a gente precisa inverter esse papel. Entender que a obra que o Senhor tem que fazer tem que começar na minha vida. E sou eu que não posso decepcionar o outro. Sendo falho, mesmo com todos os problemas, mesmo com as nossas lutas, as nossas dificuldades. É em nós e a partir de nós que começa a obra do Senhor. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o seu corpo cresça assim, como a perfeição, a conquistar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Com essa palavra, dou boa noite para Vera, para Edna, para Lenira, para Miriam, para o Rodrigo, a Lenice, abração a Lenice, né? E a Eveli, e a todos os nossos irmãos que estão conosco. Que bom, Eveli chegando de São Paulo, né? Eu ontem também cheguei, tive a bênção, né, de passar esse final de semana
com os meus meninos, eram meninos, né? Agora, já os 3 homens da casa passamos em Florianópolis, tivemos um tempo lá de comunhão e família, mas também na comemoração da formatura de um amigo para a Polícia Rodoviária. Foi muito bom. Marluce, a paz de Cristo, Deus abençoe. Irmãos, vamos para o nosso estudo, né? Vamos para o nosso estudo de hoje. E é muito interessante a gente pensar na seguinte palavra: quem defenderá o Senhor? Tem um cântico, sempre só penso em cânticos antigos, que diz assim: quem tentará contra o braço forte do Senhor, né? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá lhe resistir? A Bíblia fala em Romanos, né, quando fala assim, quem é que já foi o conselheiro do Senhor? Quem é que pode ter pensado em chegar ao céu para apoiar, para ajudar, para acrescentar alguma coisa ao Senhor? Né? Eu creio que todos nós temos os nossos momentos de questionamentos, de lutas, faz parte da nossa humanidade. Acredito que quando terminou o texto de 1 Samuel, na semana passada, não havia mais esperança para Israel, não havia mais esperança para o povo do Senhor. A última frase que nós encontramos é a frase da esposa, né, de Finéias, filho de Eli, que era um dos sacerdotes que ministravam mal na presença do Senhor, e ela, quando ela fica sabendo que a arca foi tomada, seu sogro, que era o sacerdote, o sumo sacerdote já aposentado, e seu marido, que era o sacerdote e que não trabalhava bem perante o Senhor, ela olhou e disse: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A expressão é: acabou a nossa esperança, acabou a nossa sorte, agora nós perdemos o bem mais precioso, o que nos mantinha. É muito legal quando a gente olha para a nossa religiosidade e a gente começa a perceber o quanto é importante para a gente alguns símbolos e alguns valores. Eu me lembro muito bem, e sempre vai ficar inesquecível, o primeiro dia que eu tomei Santa Ceia, depois da pandemia. A gente ficou pelo menos aí uns 4 meses afastado completamente, a igreja fechada, e tivemos finalmente aquele dia de nos encontrar, ainda era uma espécie de treinamento, reunimos os líderes, e o Rev JR fez a ministração da ceia do Senhor naquele dia, e foi muito interessante que quando eu peguei o pão, eu peguei o cálice, e fui tomar o pão e tomar o cálice, a vontade, e não teve jeito, as lágrimas não deixaram de cair, o coração sentiu a alegria e o quanto esse símbolo faz falta para nós. Mas será que a gente consegue separar o símbolo daquele ou do significado? O que é mais importante para mim? Comer o pão e beber o cálice, ou ter verdadeiramente a comunhão com aqueles que foram salvos pelo sacrifício de Cristo e pela morte e pelo seu sangue, pela morte de Cristo e pelo seu sangue remidor? Observa bem, a Santa Ceia é um símbolo de um bem presente, a comunhão provocada ou ocasionada pelo sacrifício de Jesus em nosso favor, e é um propósito futuro de lembrar que um dia, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Muitas vezes a gente entende que o símbolo é mais importante do que aquilo que ele simboliza. Então a gente acaba sentindo saudade do pão e do cálice, mas não sentindo saudade da comunhão e da esperança eterna. Mesma coisa, às vezes, o batismo, não é? Quando a gente
está tão ansioso para receber aquela transformação, aquele ritual em que nós somos recebidos como membros da igreja, fazemos parte da igreja, e muitas vezes nós esquecemos que o batismo é importante, mas ele representa uma membresia, representa um vínculo transformador, o lavar de uma vida em pecado para uma vida em santidade, ainda que no pecado a gente agia segundo a graça comum do Senhor, e na santidade a gente ainda peca até o dia em que seremos lavados pelo Espírito Santo plenamente, teremos uma vida de plena e pura adoração e santidade ao Senhor, mas a gente às vezes olha para o batismo e não olha para o vínculo que ele nos faz como parte do povo de Deus na obra do Senhor. Pode ser um culto, pode ser a minha igreja, pode ser, né, tantos símbolos. Se a gente às vezes olha para, porque o católico tem esses símbolos, né, tem as imagens, tem isso, porque na outra igreja tem esses rituais, essas coisas, mas todos nós temos símbolos na nossa vida, símbolos religiosos, símbolos que representam muito para nós. Mas o que é mais importante? Né? Na visão da mulher, da esposa de Finéias, a arca que simbolizava a presença de Deus, quando foi embora, a glória de Deus se foi. Mas Deus é maior do que a arca. Olha que interessante. Deus foi quem mandou construir a arca como símbolo da sua presença. O capítulo 5 até o capítulo 7, que nós vamos estudar hoje, ele vai mostrar que a glória de Deus, ela nunca se foi. Na verdade, a glória de Deus sempre se manteve presente. E é muito interessante que Deus vai usar o próprio símbolo que representa a sua glória para mostrar a sua glória ao seu povo e também a outros povos, certo? Voltando a dizer, não é na arca que está a glória. A arca simboliza, mas a glória de Deus está presente no meio do seu povo. Então, nós pegamos, por exemplo, aqui, os filisteus, eles pegam a arca do Senhor, levam para sua terra e colocam no templo de Dagon. Dagon é o deus dos filisteus. É a maior deidade, a maior divindade entre aqueles que habitam na Filístia. A Filístia, ela é composta de 5 cidades, que nós vamos ver mais à frente, né? E eles pegam esse templo, está na cidade de Asdod. Eles levam para esse templo e colocam a arca. O que simbolizava isso? Simbolizava, perante os filisteus, que Dagon venceu a batalha contra o Deus de Israel. É muito interessante isso, porque quando nós voltamos para o capítulo 4, né, o versículo 2 em diante, né, quando os filisteus se colocam na batalha, eles ouvem os gritos do povo de Israel, porque a arca do Senhor chegou naquele local. E eles temem. No versículo 9, versículo 4, quando os egípcios ficaram sabendo que a arca do Senhor estava naquele local, temendo esse símbolo, eles convocaram um ao outro para serem fortes, para se comportar como homens valentes, para que eles não viessem a ser escravos, porque eles dizem, os deuses que atacaram o Egito, eles vieram contra nós. Então, a gente tem que ser forte para não conseguir, para não ser derrotado e não sermos entregues nas mãos deles. Observe o temor que os filisteus têm desse símbolo, desse objeto, né? É muito interessante que a diferença entre você olhar para um objeto de uma forma simbólica e olhar para um objeto com um valor idólatra não está no objeto em si, né? Apesar de que muitos destes objetos se tornam ou já são formados para a idolatria.
mas muitos dos valores desses objetos estão na forma como nós os vemos. Observe que, neste caso, os filisteus idolatram a arca da mesma forma que os israelitas a idolatram. Porém, os filisteus têm mais respeito por esse símbolo, têm mais respeito por aquilo que ele representa, porque enquanto os israelitas estão felizes com a chegada daquele instrumento, né? E felizes com a chegada daquele objeto no meio deles, e dizendo que aquele objeto lhes daria a vitória, o que é muitas vezes o que acontece em muitas religiosidades, né, que nós temos por aí, e eu não quero citar nenhuma específica, mas muitas vezes a gente vai à igreja para buscar um objeto que nos traga prosperidade. A gente vai à igreja para buscar um objeto que tire de dentro da nossa casa a doença, né? Eu não sei se é verdade ou se é mentira, porque hoje a gente não consegue mais separar fake news das verdadeiras mensagens, né, que passam por aí, mas mostraram uma cena de uma determinada liderança oferecendo uma máscara invisível contra o Covid, né? A primeira coisa que a gente pensa é, a pessoa não deve ser normal da cabeça para pagar R$ 100 numa máscara invisível que não precisa ser retirada, né? Na verdade, não. Muitas pessoas acreditam que esse objeto existe, pagam, compram e acreditam que estão protegidos por uma coisa invisível, né? Quando se coloca o poder nesta coisa, é idolatria. O povo dos filisteus, eles olhavam para aquela arca como símbolo daquele que derrotou os egípcios, como símbolo daquele que derrotou os amorreus, como símbolo daquele que deu a Israel a terra de Canaã, como símbolo daquele que é poderoso, e tão poderoso que a batalha estava perdida para eles. Perceberam que, dentro da mesma simbologia, você está vendo os inimigos de Israel reconhecendo a glória de Deus, e vendo o povo de Israel apenas observando o símbolo, o objeto, e adorando, idolatrando o objeto. Pois bem, agora eles levam esse objeto, que representa a glória do Senhor, e colocam dentro do templo de Dagon, o seu Deus, para representar que a glória do Senhor foi derrotada pela presença do seu Deus, do seu ídolo. E é interessante que o povo, os filisteus, eles observam a ação idólatra de Israel para com a arca e veem a glória do Senhor simbolizada ali. Mas agora eles trazem a arca do Senhor, a glória do Senhor na visão deles, e colocam diante da sua idolatria, pois eles entendem que aquela estátua, aquela imagem que ali está no templo, é o próprio Deus Dagon. Ele está presente naquele objeto, né? Esse é o grande problema de muitas imagens, de muitas estátuas, vamos dizer assim, que são colocadas dentro de igrejas, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque podem ser figuras de pessoas, como nós temos em muitas religiões, podem ser figuras de animais, como o bezerro de ouro que nós tínhamos aqui, e se tornam o objeto que você diz, eu olho para esta imagem muda, surda, imagem de madeira, de pedra, de ferro, seja do que for, e digo, Deus está nela. Essa é a visão dos filisteus. A glória de Deus é colocada diante de uma imagem, de um objeto, de uma escultura, que na visão deles é o próprio Deus Dagon. Ora, o que acontece no dia seguinte? Eles chegam, colocam a arca na presença de Dagon, como se fosse um ato de humilhação. O meu Deus venceu o Deus de Israel. E quando chega no dia seguinte, eles percebem que a imagem de Dagon, versículo 4 do capítulo seguinte, capítulo 5, tá? Eu estou em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 4. O texto diz que eles, levantando-se de madrugada, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor,
né? Aliás, é interessante, no versículo 3, ele está caído com o rosto em terra. São duas vezes que isso acontece. No versículo 3, ele está lá dessa forma, perante a arca do Senhor. O que isso significa? Significa que aquele que eles imaginavam ou caracterizavam como sendo o Deus da Filístia se curvava em adoração àquele símbolo que representava a glória do Deus de Israel, a glória do Senhor. Um ato simplesmente de adoração. Provavelmente os príncipes, os líderes, imaginaram assim: alguém veio aqui à noite, derrubou a imagem, né? Colocou, e provavelmente não era uma imagem leve, mas colocou dessa forma para nos humilhar. Vamos colocar no lugar. E colocaram no lugar. E sempre tem seus serviços de adoração até tarde. Quando chega a noite, vão dormir, e quando chega na madrugada novamente, a estátua está novamente inclinada, com o rosto em terra, com um detalhe a mais. O que diz o texto? A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. E aí vai dizer que por causa disso, por causa da presença daqueles objetos sagrados, a cabeça do Deus deles e as mãos do Deus deles, por estarem naquele local perto da porta, então eles não pisam naquele ambiente, porque o Deus deles, observe bem o ato idólatra, o Deus deles foi colocado ali, ainda que despedaçado. Mas o fato é o seguinte: mesmo diante dessa situação, eles não acreditavam que a glória do Senhor, representada na arca, estava demonstrando para eles a grandeza do Deus que estava naquele local. Eles continuam insistindo, não é? Porém, o que diz o versículo 6? A mão do Senhor castigou duramente os sacerdotes, os moradores de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. É interessante como que, novamente, eles afirmam, né, que a presença do Senhor, Deus de Israel, ela está trazendo sobre nós duro castigo. Irmãos, percebam bem, nós não estamos aqui numa visão mística de que aquela arca tem mais poder do que aquela estátua. Nós temos aqui uma demonstração clara do agir de Deus, demonstrando que Ele é o Senhor sobre toda a terra. Ele é o rei que governa o seu povo, mas ele é o rei que está acima de qualquer outra religião. Ele aqui está, ao mesmo tempo em que ele está demonstrando o seu poder na Filístia, ele está chamando o povo filisteu para conhecer a sua grandeza e conhecer a sua glória. Nós, às vezes, temos alguma dificuldade de entender, primeiramente, que Deus é o Senhor em toda a terra. Né? E, em segundo lugar, de entender que ele pode alcançar e salvar todos que estejam em qualquer outro contexto, seja cultural ou religioso. Pastor, isso é perigoso o que o senhor está falando. Sim, é perigoso. Eu estou dizendo que não é por uma pessoa estar num contexto hinduísta que não devemos desejar que a glória do Senhor chegue a ele e se manifeste a ele, mas devemos ir um pouco além. Devemos desejar que a glória do Senhor transforme a vida dele. Transforme a vida dele. O Senhor, ele reina em toda a terra. Ele é soberano acima de todas as nações, acima de todas as religiões. Certo? A minha preocupação nesse texto é: Deus mostrou a sua glória ao seu povo.
mas o seu povo continuou buscando a glória das nações que estavam ao seu redor. E pior, desprezando a glória de Deus. Agora Deus manifesta a sua glória entre os filisteus. E os filisteus que temem ao Senhor, eles lutam contra o Senhor. Então não é uma questão de dizer, eles viram a glória do Senhor e adoraram. Tem aquele texto que diz, foi uma música, né, que todo caminho leva a Deus, e isso é mais pura verdade, todo caminho leva a Deus, mas não é um caminho agradável se não for segundo a vontade do Senhor. Não é um caminho que vai trazer alegria se esse caminho não for para adorar e glorificar o Senhor. O fato é que eles viram a ação do Senhor e não deram crédito. Agora eles começaram a experimentar tumores, pragas entre eles. E nesse momento eles chamam os príncipes. A primeira possibilidade deles é reunir todos os governantes dos filhos dos filisteus e perguntar para eles o que faremos com a arca de Israel. Né? E é interessante a resposta deles, olha, que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate, que era outra cidade dos filisteus. E depois que levaram a mão do Senhor, foi contra aquela cidade causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. Então, o que eles fizeram? Levaram a arca do Senhor para Ecrom, outra cidade. E quando chegou lá, os ecronitas exclamaram, vocês trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e o nosso povo? Observa que o problema já não era mais um problema político, o problema é que aonde a arca chegava, a praga chegava, os tumores chegavam, os problemas chegavam, e eles já estavam temendo o quê? Temendo a presença da arca. Eles não entenderam a glória do Senhor sendo manifestada. Eles começaram a olhar agora para aquele objeto como um objeto mágico, como um objeto de poder, como um objeto que, por onde passava, trazia problemas, trazia praga. E eles falavam, o que nós devemos fazer? Então reuniram os governantes e disseram, devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. O que essa arca estava provocando? Diz assim, havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade chegou até o céu. Sabe quanto tempo durou essa calamidade entre os filisteus? 7 meses. 7 meses. Durante 7 meses, eles não conseguiam ter paz. Onde a arca chegava, eles ficavam desesperados, angustiados. Pena que eles temeram um objeto, eles não temeram o Deus que se revelava a partir daquele símbolo, a glória do Senhor. A glória que eles temeram e enfrentaram com valentia. É a mesma glória que está dizendo, Deus, eu estou no meio de vocês. Né? Está punindo? Sim. Por que está punindo? Porque eles não estão devotando ao Senhor a sua adoração. Certo? Vamos em frente. Eles, então, chamam os sacerdotes e perguntam para os sacerdotes o que a gente tem que fazer para livrar essa culpa de sobre nós. Gente, sacerdotes e adivinhos aqui não são do povo de Deus, tá? O capítulo 6, no versículo 4, os filisteus perguntaram, que oferta pela culpa devemos mandar? É interessante que esse é aquele povo que foi até Israel, venceu na batalha, trouxe os despojos, matou os sacerdotes, matou os príncipes, os líderes, voltou como vencedor, colocou a arca no templo, e a partir daí só teve problema. Agora eles estão querendo devolver a arca, e juntamente com a devolução da arca, mandaram uma oferta por reconhecerem que são culpados. E os sacerdotes e os adivinhos dizem para eles fazerem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Isso me faz entender que eles estavam tendo
pragas. Então, quando fala de fazer tumor, é fazer um objeto que demonstre aqueles tumores num formato artístico, né, totalmente de ouro. E a ideia dos ratos dá a ideia de que a praga que eles estavam experimentando eram pragas de ratos, né? Então, eles fazem um para cada cidade e diz assim, olha, vocês façam as imitações, coloquem peguem 2 vacas com crias, né, separem os bezerros, amarrem essas vacas, elas que nunca tenham tido nenhum cargo, nenhum fardo sobre ela, façam um carro, coloquem a arca e deixem essas vacas serem conduzidas, elas vão andar sozinhas e nós vamos atrás. E até diz assim, olha, vamos ficar observando. Se subir para o caminho que tem a ver com o caminho do povo de Israel, a cidade mais próxima, Bet-Semes, então nós vamos dizer, foi o Deus de Israel quem fez esse grande mal. Mas, se ela for para outra direção, nós vamos entender que tudo isso é coincidência, é fruto do acaso. O texto diz que eles fizeram isso, né, do jeitinho que os sacerdotes idólatras e os adivinhos fizeram. E o que aconteceu? Versículo 12 do capítulo 6. As vacas se encaminharam, se encaminharam sempre por esse mesmo caminho. Vamos lá, se encaminharam diretamente para Bet-Semes, andando e berrando. Seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, de uma forma que os príncipes não tiveram nenhuma dúvida. Foi o Deus de Israel quem agiu no meio do povo, mostrando a sua glória. Mostrando a sua glória. O que você faria diante de uma manifestação tão grandiosa da glória do Senhor na sua vida? Você teme ao Senhor. Eles não temiam o Senhor, mas eles viram de uma forma grandiosa a presença e o poder do Senhor. Bom, aquele povo, quando se livrou da presença do Senhor, este povo se alegrou. Olha, irmãos, que cena terrível. Me faz pensar em quantas vezes a gente anuncia a respeito do Senhor Jesus para pessoas que não o conhecem, e às vezes a gente leva e anuncia a graça, o perdão, tantas coisas, não é verdade? E depois que a pessoa escuta tudo isso, ela simplesmente dá as costas, dá as costas. Isso tem uma finalidade muito grande quando a gente fala da evangelização. Nós cremos que a transformação de uma vida, a mudança de um coração é obra do Espírito Santo do Senhor. Mas nós entendemos que o nosso papel é pregar e anunciar, é falar da palavra do Senhor. Aqueles que serão salvos ou não serão salvos não é dever nosso saber. Senão a gente vai ficar como o povo de Israel, né? A gente precisa escolher a quem a gente vai levar a graça do Senhor e os outros a gente vai levar a espada da condenação. Não, não é assim. A bênção que Deus deu a Abraão foi, né, eu te farei próspero, farei de você uma família poderosa, né, uma grande nação, né, eu te abençoarei, você terá a bênção, terá terra, terá uma família enorme, né, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós, como povo de Deus, não estamos dispostos a levar a bênção, nós levamos a maldição. Nós levamos o mal. O povo está vendo que o Deus de Israel, o nosso Deus, é o Senhor soberano. Mas o nosso testemunho, a nossa vida, nos faz, às vezes, ter até... mas faz eles entenderem que não tem nada a ver aquilo que anunciamos de Deus com o que somos de verdade. Hoje, quando eu paro para refletir sobre por que às vezes as igrejas crescem tanto,
mas ao mesmo tempo que a igreja cresce, né, não diminui a corrupção, não diminui diminuem as enfermidades, não diminui a mentira, os problemas nos lares. Eu fico pensando, é porque muitas vezes nós estamos como aquele povo de Israel, que confia numa arca e vê a glória de Deus indo embora por causa do nosso péssimo testemunho, e enquanto nas nações as oportunidades de se falar da grandeza de Deus são totalmente destruídas pelo muro do nosso testemunho. Eu já falei algumas vezes aqui, de vez em quando eu falo em outros locais, como é difícil às vezes chegar em alguns ambientes da sociedade hoje e dizer assim, eu sou pastor. Porque quando você se identifica como pastor em alguns lugares, o nome que se vem, ou a imagem que se vem, não é a imagem daquele que conhece a glória do Senhor e busca se relacionar com a glória do Senhor. É a imagem daquele que acredita que tem a arca na mão, e por ter a arca na mão, tem todo o poder e pode fazer o que quiser, porque ele ministra em nome de Deus. Não. Nós somos chamados para ser servos antes de qualquer outra função. É assim que Deus nos quer. Passou-se a ótima oportunidade com os filisteus. A arca voltou. A arca voltou para uma cidade chamada Bet-Semes. E quando os homens de Bet-Semes viram que a arca voltou, eles ficaram tão felizes, que eles cortaram a madeira que separava as vacas da arca, puseram a arca sobre o carro, né? Aliás, sacrificaram sacrificaram as vacas como uma oferta ao Senhor, né? E chamaram levitas que desceram a arca do Senhor e também o cofre com os presentes em ouro, e colocaram em uma grande pedra. Ali eles fizeram uma grande adoração ao Senhor. E os 5 governantes dos filisteus que viram aquela forma que a arca foi recebida, eles voltaram para sua casa no mesmo dia, felizes. Por quê? Porque eles se livraram da culpa de Asdod, de Gaza, de Asquelon, de Gade, de Gati e de Ecrom. Eles falaram, estamos livres dessa presença que nos causa transtorno. Nós estamos livres da presença que nos traz problemas. Joia. O povo de Bet-Semes, então, pega essa arca, coloca, faz tudo bonito, no campo de Josué, o Bet-Semita. Versículo 19 do capítulo 6 começa assim: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Então, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. E os homens de Bet-Semes então disseram: quem poderia estar diante do Senhor, esse Deus santo? Para onde subirá? Para que fique longe de nós. Vocês perceberam? A arca agora está no meio do seu povo. E esse objeto que causou tanto transtorno aos filisteus durante 7 meses, ele chega para abençoar aquela região. E o que o povo de Bet-Semes quer fazer? Ele quer ver o que tem dentro da arca. 70 homens são mortos por curiosidade. Simplesmente isso. Ao invés deles se alegrarem com aquele objeto que representa a glória do Senhor, que eles já não percebiam mais ser assim, eles querem desbravar aquele objeto místico. Eles querem entender a fonte do poder. É como aqueles filmes que a pessoa sai à busca da fonte da juventude. É como Indiana Jones indo ao templo da perdição em busca do cálice, ou de tantos objetos que vão prometer vida longa, vão prometer riqueza, vão prometer... Ou seja, eles estão querendo saber qual é o poder que está naquele objeto. Sabe como é que a gente faz isso hoje? A gente faz isso colocando
por exemplo, a nossa confiança nos nossos rituais. É uma diferença tremenda. Eu fui ao culto, agora Deus vai me abençoar. Eu descobri o segredo da magia, né, para poder ser uma bênção na presença de Deus. Eu cumpro meus requisitos no culto, mas dentro de casa, eu não tenho meu tempo com Deus. Eu não me importo com Deus, né? Me importo cumprir o ritual. Eu quero descobrir, o segredo da prosperidade é devolver o meu dízimo certinho, sem falhas nenhuma. Então eu vou lá e devolvo e digo assim, a partir de agora, todo o restante dos meus recursos, eles são usados como eu quiser, porque eu já peguei a bênção do Senhor, já descobri a fonte da magia, né, do segredo, né? Irmãos, não é isso. A gente tem que ir ao culto porque cultuamos a Deus todos os momentos da nossa vida. A gente devolve o nosso dízimo porque 100% é dele. E essa é uma parte em que a gente alegremente devolve aquele que tem toda a glória. A gente não está assumindo cargos na igreja como um fardo para ser visto, ou porque a gente quer mostrar talento, não é porque o Senhor, ele é adorado através de nós, nas nossas deficiências, ou nas nossas eficiências, quando o coração está totalmente voltado para Deus, ele recebe como aroma suave, agradável. Os homens de Bet-Semes, eles tomaram a mesma atitude dos homens da Filístia. Enquanto os filisteus estavam preocupados com a tragédia que estava acontecendo na sua terra, com a presença da arca, os homens de Bet-Semes, que pertenciam a Israel, ficaram preocupados porque aquele objeto que atiçou a curiosidade deles estava trazendo para eles morte. Trazendo para eles morte. Chega então a arca a Kiriat Jearim, na casa de um homem chamado Obed-Edom, e ali a arca é recebida, e eles colocaram na casa aqui, consagraram Eleazar, filho de Aminadab, para que ele guardasse essa arca, e essa arca fica ali durante 20 anos. Ela encontrou uma casa onde a glória do Senhor é maior do que o objeto, aonde uma pessoa pode ser consagrada para ministrar aonde ela está. Como, veja bem, não é como se estivesse dizendo, esse objeto merece toda adoração, mas preparamos a nossa vida para que essa simbologia se torne plena em nós. Voltando àqueles símbolos que colocamos, né? Eu não vou tomar a Santa Ceia para que ela restaure a minha vida. Eu vou ter uma vida restaurada para que eu possa participar da ceia do Senhor. Mas eu descubro que eu não tenho essa vida tão boa, não tem problema. Essa Santa Ceia, ela nos motiva. Eu sou motivado a um viver santo, para que eu possa participar da ceia do Senhor. E sempre que eu chego perante a ceia do Senhor, eu descubro que sou incapaz de tomá-la, porque ela representa um nível de santidade que eu nunca vou atingir, mas é em busca desse nível de santidade que eu quero tomá-la. Ela abençoa a minha vida. Os símbolos que fazemos, eles nos motivam a aproximar de Deus. É diferente de termos imagens que são o fim da nossa adoração. Não. A adoração de imagens é pecado, é idolatria. A Bíblia fala claramente sobre isso no segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura. Nada disso. Mas pessoas podem nos inspirar a um viver santo, né? Pessoas podem também se tornar ídolos da nossa vida. Eu lembro de uma vez que uma pessoa comentando sobre uma outra pessoa, a respeito de um erro que ele havia cometido, um colega que estava do lado olhou para ele e disse assim, você quer dizer que ele errou? E aquele outro disse, sim, eu estou dizendo que esse homem errou. Ele falou assim, a partir de agora, não existe amizade mais entre nós. Foi duro ouvir esse diálogo e perceber que aquela pessoa que, com certeza,
era um homem de Deus, um servo de grande referência. Ele era, ao mesmo tempo, idolatrado. Não precisava ser uma imagem. Ele era idolatrado porque a sua palavra, a sua forma de agir, levou um outro a abandonar uma amizade diante de uma simples crítica daquela pessoa. Bom, o que Samuel faz? Samuel finalmente apareceu nessa história agora, né? Repararam que até agora Samuel está ausente? É claro, porque a glória do Senhor foi retirada na visão da esposa do sacerdote. A glória de Deus na terra dos filisteus é vista pelos filisteus através da forma como o Senhor age diante do Deus de Dagon, o Deus deles. A glória do Senhor se manifesta presente agora em Bet-Semes, com aquele povo que apenas relaciona-se com Deus por curiosidade. Mas agora a arca está na casa, está em Kiriat Jearim, já tem 20 anos, observe que já passou um longo tempo. Então Samuel chega e fala a toda a casa de Israel. Olha o conselho dele. Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Grave essas 3 frases, porque essas três ações, melhor dizendo, elas são essenciais se nós queremos entender a diferença entre uma religiosidade que depende da arca e para na arca, ou em símbolos, ou uma religiosidade que se satisfaz com apenas rituais, e uma religiosidade que entende que a glória do Senhor está além da arca, que a glória do Senhor, ela ultrapassa os rituais e os símbolos, que a glória do Senhor é a razão da nossa vida, da nossa adoração. Uma adoração que não é num ambiente simbólico, uma adoração que é constante, uma fidelidade que não é em atos e rituais, é uma fidelidade constante na nossa vida, apesar do pecado. Então, em primeiro lugar, se é de todo o coração o desejo de voltar ao Senhor, tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, trazendo para hoje, tira do meio de você todo objeto de idolatria, tira da sua vida tudo aquilo que ocupa um lugar maior do que o conhecimento da glória de Deus. Tira da sua vida qualquer impedimento que te faça desejar Deus acima de todas as coisas. Tira, faça uma lista, coloca na sua vida tudo aquilo que te impede de servir ao Senhor, dando prioridade a outra coisa. Irmãos, eu creio que, sinceramente, se fizermos essa análise na nossa vida, nós vamos ficar muito frustrados com o resultado. O segundo, preparem o coração ao Senhor. Preparar o coração ao Senhor é quase voltar para o livro de Levítico e voltar a entender todo aquele ritual de santidade, aquele ritual de voluntariado, em que você vai à presença do Senhor, em que você sabe que carece dele, que precisa dele, né? Quando diz assim, a começar em mim, quebra corações, ou seja, comece quebrando, destruindo, quebrantando esse meu coração e faça, Senhor, deste coração, um coração capaz de servir somente ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ou seja, tira o foco de qualquer outra coisa que possa ocupar o lugar de Deus na sua vida, né? Tira. Nós precisamos voltar a nossa vida só para Ele. Cuidado, isso não significa ser fanatismo. O que está dizendo é, a minha ética profissional depende da minha fidelidade a Deus, a minha conduta familiar depende da minha comunhão com Deus, a minha ascensão profissional depende do meu compromisso em viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Significa que meus sonhos, meus projetos, tudo, como diz Tiago, se for a vontade de Deus, e tiver a sua aprovação, é assim que será feito. Mas se não for a bênção de Deus, eu não quero dar um passo além, não quero ir um passo a mais, né? Ele livrará vocês das mãos dos filisteus.
E é interessante que o povo de Israel se congrega, toma essa atitude, reconhece o seu pecado, ora e busca o Senhor, e quando eles estão nesse momento de jejum, de oração, de quebrantamento, os filisteus, lembram deles? Ouvem que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa e resolvem se levantar em guerra contra eles. Já passaram seus 20 anos, né? Eles talvez já tinham esquecido tudo o que aconteceu no templo de Dagon. E eles vão, e o Senhor, olha o que diz o texto. O Senhor, ele trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. A derrota dos filisteus não veio antes que Deus desse testemunho da sua glória entre eles. E eles venceram e derrotaram, e aí nós temos um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Versículo 12 do capítulo 7. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, no local onde Deus trovejou e venceu o povo, e deu a vitória do povo de Israel sobre os filisteus. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase é um reconhecimento de Samuel e de todo o povo, de que apesar de todas as situações que nos distanciaram de Deus, Deus nunca deixou de socorrer o seu povo. Deus nunca deixou de expressar a sua graça, a sua glória. Deus nunca deixou de ser o Deus, o Rei de Israel. Nunca dependeu do povo de Israel para que a glória do Senhor estivesse presente. A glória do Senhor sempre esteve presente, independente do povo de Israel ou de qualquer outro povo. O texto termina afirmando que houve paz entre Israel e os amorreus, que o território deles ficou em paz durante todo o restante do tempo, né, que eles ali estiveram. E Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, e voltava sempre a Ramá, porque era a sua casa. Nós temos aí um ministério de um juiz que é um ministério itinerante. Samuel parece que veio, pacificou, acalmou o povo e levou o povo a reconhecer a grandeza de Deus. Bom, se terminamos semana passada com o desespero de que a glória de Deus se foi, nós temos agora a alegria e a esperança de dizer, nunca a glória de Deus se perdeu. A glória de Deus está mais viva agora do que nunca. O nosso desafio para a semana que vem é, será que a gente aprendeu a lição? Será que a gente está pronto para conviver verdadeiramente com a glória do Senhor? Ou será que, por maior que seja a manifestação da glória do Senhor, queremos ou olhamos sempre para aqueles que estão ao nosso redor? Irmãos, eu acho que nós temos, às vezes, um grande problema. Nós temos muita inveja dos pecadores. Talvez porque sejamos tão pecadores quanto eles. É exatamente no próximo capítulo que o povo de Israel vai pedir um rei, como todos os demais. Depois desse ato maravilhoso da grandeza do Senhor revelando a sua glória. Mas isso é para o próximo capítulo. Por enquanto, fica o nosso pedido, né? Senhor, eu sei que a minha tendência natural é agir como o povo de Israel, querendo relacionar com o Senhor por curiosidade, ou querendo relacionar com o Senhor simplesmente confiando nos símbolos que nos fazem, né? No caso deles, eu tenho a circuncisão, eu sou filho de Abraão, eu tenho a arca do Senhor, eu tenho o tabernáculo, eu tenho isso. A gente tem essa tendência, mas que a começar em mim, eu possa quebrantar o meu coração, tirar da minha vida tudo aquilo que me faz olhar
para outro lugar que não seja a presença, onde está a presença do Senhor. Quer começar em mim, meu coração seja completamente trabalhado pelo Senhor, para que eu sirva somente a Ele e a ninguém mais. Que Deus nos abençoe, que Deus trabalhe em nossa vida, né? E nos faça compreender, acima de tudo, os seus mistérios e viver sobre a sua glória, sob a sua glória, né? Irmãos, muito bom ter aqui, deixa eu dar uma olhada em algumas participações. Estou vendo aqui, a Aninha colocou, mas tem imagens na Igreja Católica e é condenada por Jesus. Sim, quando a gente fala da imagem, é interessante que a primeira grande divisão na Igreja Católica foi exatamente por isso, né? A Igreja Católica Ortodoxa, ela se retirou por causa desse item chamado iconoplastia, que a ideia que se passa é de que as imagens não são adoradas, elas são apenas uma lembrança. Eu lembro de uma vez conversando com o padre, ele disse que nós não temos fotos preferidas que a gente guarda para lembrar da vida da pessoa. Aquelas imagens são apenas fotos, né? E nada mais. E eu falava assim, olha, mas eu nunca me curvei diante de uma foto. Eu nunca fiz pedidos a uma foto. Então, se você tem uma... Vamos pegar assim, a gente vai na Praça Tiradentes, curiosamente, ali tem a estátua de Duque de Caxias. A gente olha para aquela estátua e lembra de uma pessoa, de um soldado, de uma figura da história do Brasil chamado, conhecido como Duque de Caxias. Mas ninguém para ali para fazer pedido para Duque de Caxias. Então há uma grande diferença nesse tipo de imagens. A Bíblia condena toda idolatria, todo objeto feito com a finalidade de ocupar o lugar de Deus ou de retirar de Deus qualquer parte da sua glória, certo? O que esse mandamento, às vezes, o que a gente às vezes não percebe nesse mandamento, é que essa imagem não precisa ser criada apenas pelas mãos de ourives ou pelas mãos de pessoas que criam isso. Essa imagem, ela pode ser criada por nós. Nós não... ele vai falar um mandamento sobre diversos tipos de imagem, mas hoje nós criamos imagens de que... deixa eu dar um exemplo. Um filho, um pai, um trabalho podem ocupar o mesmo lugar da idolatria. Então, sim, as imagens são condenadas na Bíblia, mas nós temos que tomar o cuidado para não agir da mesma forma, idolatrando coisas que não têm essa imagem, tá certo, Aninha? A Aldenora, estudo maravilhoso, tendo oportunidade, obrigado, viu, minha irmã? Deixa eu ver aqui. Hoje não precisamos, Marlúcia, né? Hoje não precisamos de uma arca para termos a presença de Deus, pois Ele é Espírito e prometeu que estaria conosco. Sim, e é interessante, assim, a arca, se existisse hoje, ela deveria ter o mesmo papel que não existir, certo? Então, objetos não são objetos, mesmo que sejam consagrados para o serviço, para a adoração, eles não são substitutos da glória do Senhor. Ele está presente em todos os locais. Mas, é claro, existem alguns objetos que nos levam a uma relação de simbologia, de semelhança, que não podem ocupar o lugar de Deus, né? Boa noite para o André aqui, comigo, meu filho, estávamos juntos aí, o Lucas deu abertura, né, Josias Sistons, abração, né, eu vi a Lenice ali também, abração para o Davi, se ele está ouvindo aí também, viu, Lenice? Tânia, boa noite, Carlos Gutenberg, sim, não farás para ti imagem e semelhança, nenhuma semelhança, exatamente, né? O Gutenberg coloca, já houve flexibilização para, sim, quem dera, estou com muita vontade, ainda não tem
a previsão da volta física para Segundas a Palavra, porque a igreja ainda não está com a sua rotina no meio de semana liberada, né? Por enquanto só no domingo, mas a gente espera que o mais rápido possível a gente possa voltar para a Segundas a Palavra presencial e manter, né, essa nossa opção também no online, tá certo? Miriam, obrigado, fica com a bênção, descansa, amém, estou precisando, olha, foi muito bom, bom demais, mas realmente estou precisando descansar um pouco, né? Deus abençoe, irmãos, vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o teu nome e te adoramos, Senhor, porque não são poucas as vezes em que a gente olha para a situação em que vivemos e chegamos a uma conclusão como a da esposa de Finéias. A glória do Senhor foi embora, acabou, estamos sozinhos. Mas como é bom saber, ó Deus, que a tua glória nunca deixou o teu povo. Ao contrário, ela se manifesta em todos os locais da terra. Ela se manifesta entre aqueles que te servem com uma fidelidade, como aconteceu em Kiriat Jearim. Ela se manifesta diante daqueles que desprezam a tua presença e servem a outros deuses, como aconteceu na Filístia. E ela se mostra presente até mesmo aqueles que servem ao Senhor apenas por curiosidade ou como se fosse uma religião mística. A tua glória está presente. Ela abençoa, ela pune, ela castiga. Como é que queremos nos relacionar com a tua glória, Senhor? Nós queremos viver uma vida de integridade ao Senhor, devotando a ti todo o nosso coração, todo o nosso serviço, e tirando do nosso meio tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Nos encha, Senhor, da glória maravilhosa do Senhor. Não para que sejamos nós aqueles que se mostram poderosos, mas para que o mundo veja a tua luz ao olharem para as nossas obras e glorifiquem ao Senhor, ao Deus que está nos céus. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem, com a graça de Deus.